O retiro religioso Escada do Céu reuniu fiéis católicos de vários estados do Brasil. É um evento realizado desde 2006 em Porto Belo, Santa Catarina. Com grande amor e devoção, os fiéis saíram da Capela dos Corações de Nossa Senhora Rosa Mística em procissão do estande do Salva-Almas, da Bíblia Sagrada e da cruz para a exaltação da Santa Cruz até a capelinha Nossa Senhora de Sion, dando início à abertura do Retiro Escada do Céu 2024. Salvai alma, chegou de mansinho, conquistou o meu coração. Salvai alma. Em razão do esquecimento das almas do purgatório, Deus suscitou um profeta voltado ao purgatório, com o objetivo de alertar os fiéis sobre a importância de rezar pelas almas falecidas. Com isso, surgiu o profeta Cláudio Eckert, confidente de Nossa Senhora, que junto com sua esposa, Norma Eckert, divulgam e incentivam as pessoas a rezarem pelas almas falecidas, resgatando dessa forma o amor pelas santas almas. E sob a coordenação da equipe católica Missão Salvai Almas, o retiro é realizado no mês de setembro, por ser um mês dedicado à Bíblia, e esse ano iniciou dia 14, encerrando o dia 21 de setembro. O confidente Cláudio Eckert comenta sobre a Missão Salvai Almas e a origem da Escada do Céu. Falar um pouquinho sobre o surgimento do Salvai Almas, né? E a origem da Escada do Céu. Surgimento do Salvai Almas. Salvai Almas é um movimento, né? Um movimento de evangelização, dedicado mais ou menos, ou principalmente à devoção às almas, e às almas do purgatório, né? Essa é a missão Salvai Almas. Surgiu o Salvai Almas, o nosso carisma, mais ou menos em 1996, aí a Nossa Senhora fez uma aparição aqui, na nossa praia, em Porto Belo, aqui na praia de Perequê, e pediu para que ficasse aqui em Blumenau, aqui em Porto Belo, saísse de Blumenau, morasse aqui, porque o céu queria uma missão aqui. E foi o primeiro passo, o primeiro pedido da Nossa Senhora. Depois a gente aceitou, demorou um pouquinho a aceitar para ficar aqui, porque a gente tinha em Blumenau nosso compromisso lá, né? Mas a gente acabou aceitando aqui. Então ela começou a dar mensagens diariamente, orientando de como fazer e divulgar para as pessoas a respeito do céu, a respeito das coisas do céu, a respeito da Bíblia, a respeito da doutrina, a respeito da igreja, ensinando a gente também. E depois ela começou a falar então que nosso carisma, nossa missão principal seria o purgatório. E ela começou então a ensinar para nós o que é o purgatório. A cada dia ela passava um pouquinho. E ela pedia para a gente desenhar, então, as pedrinhas que iam caindo, né? Então, essa história da pedra, da ponte, tudo isso, ele já falou bastante sobre isso, né? Mas foi mais ou menos isso. Então, a cada dia, a gente recebia um pouquinho da doutrina do purgatório. Cada dia. A gente não entendia nada de purgatório, eu não sabia nada sobre o purgatório. Eu rezava pelo purgatório, mas não sabia o que era realmente, né? Só rezava, mas achava até que quem rezava era a Norma, era minha sogra, minha mãe, né? Eu pouco rezava, eu achava que as almas já iam para o céu mesmo, né? Tá lá no purgatório vai para o céu, né? Então, por quê? Porque eu não entendia o que era o purgatório. Então o céu começou a passar para mim o que é o purgatório, através de imagens. Aí a Nossa Senhora aparecia São Miguel, os arcanjos apareciam para mim e explicavam para mim o que era o purgatório. Apareceu o purgatório, apareceu um monte de almas também lá, né? O porquê que ela aí começava o céu a explicar. Por que essa alma está no purgatório? O que precisa fazer para tirar ela dali? Cada dia uma pedrinha contando a história de uma pessoa que estava no purgatório, outra que estava para ir para lá, a outra que já estava no céu, mas passou por lá. Assim foi explicando cada dia uma pedrinha e foi montando, né, um quebra-cabeça lá, um mosaico, e no fim tornou-se um tipo de um cálice, né?
Aí o São Miguel disse, essa aí é a porta do céu. Se você fizer isso tudo que está ali, conhecer isso ali e trabalhar pelas almas, você encontra a porta do céu, você entra na porta do céu. Isso foi mais ou menos a origem na nossa missão Salvar Almas. Começar então a trabalhar para a devoção, para a divulgação às almas do purgatório. E muitas almas então eram salvas, né? A gente tinha que escrever num livro, o São Miguel diz que é o livro da luz, escrever o nome de almas, nome de falecidos, e cada dia a gente rezava, às vezes demora 3, 4, 5 dias para salvar uma alma, para arriscar uma alma daquelas que estão no livro, né? Que a gente ia colocando, mas tinha que rezar uma, cada uma. E muitas vezes demorava vários dias para salvar uma alma. E mais começamos então a convidar pessoas também para trabalhar com a gente, para rezar com a gente pelo mesmo motivo, e foi se espalhando, né? Até que Nossa Senhora um dia disse assim, a missão é o movimento, já é movimento Salvai Almas. Depois, mais tarde, movimento, missão Salvai Almas. O movimento continua sendo o nome da ordem aqui, né? E a missão é Salvai Almas. E aí a gente percebeu quantos benefícios, quantas pessoas recebem benefício das almas do purgatório se salvarem as almas, se rezarem por elas, elas se salvam, vão para o céu e rezam para a gente. Essa é a missão que nós temos e a igreja chama isso de comunhão dos santos. Nós rezamos para eles, eles rezam por nós. Depois eles se salvam, vão para o céu, fazem parte então da igreja glorificada, rezando também com a gente, por nós, intercedendo por nós e tudo, né? Isso é muito bonito. É muito bonito. Entrando em detalhes, e nós temos nosso livrinho, o livrinho número 1, fala sobre isso, sobre aquela ponte toda ali, cada pedrinha, a gente fica conhecendo o que é realmente o purgatório e o que é essa engenharia de salvação, o que é essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus pelas pessoas. Vale a pena ler aquele livrinho. O nosso primeiro livrinho foi escrito para justamente mostrar o que é o carisma ou como surgiu o carisma, né? Então, aí um tempo nós começamos a trabalhar na igreja, na paróquia, lá de Porto Belo, e lá existia já o Cerco de Jericó, na igreja, né? A gente participava do Cerco de Jericó, mas depois lá no Cerco de Jericó eu comecei a perceber que eles trabalham 24 horas por dia, né? Eles fazem 24 horas por dia. Mas eu comecei a perceber que eles se revezam, ou 2 horas, ou 1 hora cada pessoa, 2 horas, ou grupinho 1 hora, outro grupinho mais 1 hora, né? Aí eu pensei, não é bom isso, o bom é ficar o dia inteiro rezando mesmo o dia inteiro, não ficar 1 hora ou 2 só, né? Aí eu comecei a fazer aqui então, em casa, um tipo de cerco de Jericó, mais ou menos isso, mas só que ficando o dia inteiro, rezando sempre sem revezamento. Sempre o mesmo grupo, rezando o dia inteiro. Aí vocês estão subindo uma escada para o céu. Cada degrau, cada dia você sobe um degrauzinho. Então ela mesma deu o nome de escada do céu. Escada do céu, porque cada dia a gente subia, eu rezava o dia inteiro, né? 8 dias na semana, então a gente subiria até a porta do céu, aquela porta que está no nosso livro lá, que o céu já tinha explicado para nós o que era, né? Para a gente poder chegar lá, tem que ter sacrifício, oração e tal. É isso que a gente faz durante a semana da escada do céu. Sacrifícios, orações, tem gente que vem de longe, lá de outros estados, chega aqui e fica a semana inteira rezando. É sacrifício, é doação. Então, por isso a gente vai... E aí o céu deu o nome de escada do céu. Esse é o nome, a origem, então, da nossa escada do céu, dentro da nossa missão Salvai Almas. O retiro contou com a participação do diretor espiritual Frei Luiz Aliberti e também de religiosos, diáconos e ministros da Eucaristia, acolhendo a todos os fiéis em um clima de amor, paz e catolicismo. Todos os dias, o retiro começava com o texto do Espírito Santo,
oração de renúncia, seguido de palestras, adoração ao Santíssimo, o Santo Rosário, novenas, terço de Maria, terço do amor, terço da misericórdia, ofício da Imaculada Conceição, ofício das almas, confissões, Santa Missa Diária, direção espiritual e encenações. A Escada do Céu 2024 teve como tema Teologia da Misericórdia e lema Sede e Fome de Deus, como esclarece o confidente Cláudio Eckert. Quando começou o tema, a Teologia da Misericórdia e o lema Sede e Fome de Deus. Teologia da Misericórdia, essa palavra não tinha na igreja essa palavra, Teologia da Misericórdia não. É Teologia da Libertação, Obras da Misericórdia, né? Mas aí Nossa Senhora pediu para botar o nome de Teologia da Misericórdia, porque a misericórdia na verdade vem de Deus, né? E a palavra teós significa Deus. É um estudo sobre Deus, um estudo sobre a misericórdia, nesse caso, a misericórdia de Deus. Existe a teologia da libertação, que cuida do corpo, é o que Nossa Senhora diz sempre, né? A terceira libertação cuida do corpo, cuida da casa comum, né? Cuida da casa comum, cuida da terra, cuida das árvores, cuida da planta, cuida não sei o que, cuida do corpo. Essa é a teologia da libertação. E, no entanto, como diz Nossa Senhora, nós temos que trabalhar em cima da misericórdia de Deus. Nós temos que salvar as pessoas. Temos que ensinar as pessoas a ir para o céu e não para a terra. Então, ainda ontem eu estava dizendo ali para um padre ali, eu disse, aqui nós temos obrigação, eu moro aqui, essa é a minha casa, eu moro aqui, eu tenho obrigação de cuidar da minha casa. A minha casa tem que manter limpa, tem que manter tudo em ordem. É a minha casa, é onde eu moro. A terra é a minha casa, é onde eu moro. Eu tenho a obrigação de manter limpa, mas isso não é mérito para ir para o céu. Isto é obrigação, porque a casa é nossa, nós temos que manter limpa. Nós não vamos para o céu porque cuidei, porque aprendi a plantar batata, ou porque não é isso. Isso é obrigação. E a teologia, nossa teologia da misericórdia, é aquela que ensina a gente a ir para o céu, cultivar a nossa alma, pensar no céu, tentar ensinar as pessoas a ir para o céu, a aprender os caminhos para ir para o céu. Esse é o caminho para conhecer a misericórdia de Deus. Por isso a teologia, né? Conhecer a teologia, conhecer a misericórdia de Deus, a teologia da misericórdia. É fácil a gente ensinar as pessoas, é tão fácil a gente fazer esse trabalho. Por isso que muita gente nos critica, né? Você tem que ter obras sem obra morta, né? Oração sem obra morta, fé sem obras é morta, né? Isso Santiago disse lá no... A gente sabe disso. Nós sabemos a Escritura. A gente lê a Escritura. A gente conhece a Escritura. A fé sem obras é morta, diz Santiago. Aí pessoas dizem, você só reza, não tem obra nenhuma. Então, a gente diz assim, ó, se você é uma pessoa de oração, se você reza, você vai descobrir o seu dom para fazer obras. Pode fazer tantas pessoas se encontram pela oração, é na oração que ela encontra o seu dom, encontra o seu chamado para fazer qualquer coisa. Mas a primeira, de todas na igreja, todos nós sabemos que o primeiro dom do Espírito Santo, o dom principal do Espírito Santo é a piedade. Piedade é a oração, né? A gente chama as pessoas piedosa, ela é piedosa. Piedade é a oração. Primeiro, principal dom é piedade. E rezando, tendo o dom da piedade, cultivando o dom da piedade, a gente acaba descobrindo os outros dons. O Espírito Santo quer dar um monte de dons. Muitos dons. Mas ele só dá para quem reza. Então, o dom da piedade é o primeiro dom para poder descobrir os outros dons. Nós trabalhamos em cima do dom da piedade, né? Esse é o nosso dom.
Mas dentro da nossa obra, dentro da Missão Salvar Almas, que é uma obra de Deus, uma obra do céu, muita gente já encontrou o seu caminho para criar outras coisas, para criar outras obras. Nós sabemos, hoje é dia do Padre Pio, por exemplo. Tem uma casa do Padre Pio lá em Joinville, as pessoas descobriram o dom aqui. Aqui que descobriram o dom para trabalhar, para inventar uma casa, para acolher, uma casa de acolhimento lá em Joinville. E assim por diante, muitas coisas afora estão acontecendo, porque descobriram o dom aqui. Descobriram o dom através da oração.